Pessoal, hoje temos um convidado muito especial. Vou falar um pouquinho dele para vocês, mas vou deixar aí que ele se apresente, tá? A gente vai falar com o Dr. Marcos Lago. Ele é médico psiquiatra, tem a especialização pela USP, também tem uma especialização pela Alemanha, também é oftalmologista, com especialização também aqui e fora do país, também é neurocientista pela USP. Vou convidar o Dr. Marcos Lago para a gente estar batendo um papo sobre temas muito importantes que eu acredito que vai clarear a mente de nós todos e vamos aprender muito com ele essa noite, tá, pessoal? Vou convidar o Dr. Marcos Lago. Já convidei. Ei, Gustavo. Boa noite, doutor, tudo bem? Beleza, menino, e você? Tudo ótimo. Tirando o nervosismo de estar falando aqui, tá tudo certo. Ah, tá bom, tá super bom. Tuas postagens são boas, teu trabalho é ótimo. Tenho certeza que Imagina. vai dar tudo certo. Falei contigo hoje à tarde, aliás, sempre estou em contato contigo, né? E você sabe o quanto que eu admiro o seu trabalho e chamar você para fazer uma live comigo, você ter aceitado, é motivo de muita honra e muita felicidade para mim. Estou muito feliz essa noite. Que legal, muito obrigado. Você é muito gentil comigo, pô. Imagina. Doutor, se apresenta um pouco para o nosso público, para o seu público. A grande maioria já te conhece. Aham. Quem está no meu Instagram também conhece, porque eu sempre posto seus vídeos, marco você, sempre estou divulgando grande parte do seu trabalho, porque, na minha opinião, é um trabalho de muita importância, muita relevância e só traz informações extremamente importantes, principalmente no cenário em que nós vivemos, né? Então, fala um pouco de você, do seu trabalho. Bacana. Muito obrigado pela deferência. Eu vejo que você me segue desde o começo, praticamente. E esse negócio da mídia social, aproximar pessoas de lugares distantes, pessoas que nunca se viram, acho isso de uma importância enorme, né? E eu acho que quem tem coisa a dizer, deve dizer, né? Uma coisa que eu brinco, né? Nós somos, a maioria de nós é repetidor de conhecimento, né? Eu sou um deles, eu não sou um inventor de nada, né? Eu fiz medicina na USP, como você falou, e é uma escola que é famosa em São Paulo, né? O pessoal já ouviu falar, a Universidade de São Paulo, normalmente as pessoas já ouviram falar. Quando a gente é moleque, a gente quer fazer, porra, eu quero estudar lá, né? Eu queria Sim, fazer medicina, meu avô falou, não, o menino vai ser médico. Sabe aquelas coisas de italiano, que nem você, a família, o avô fala, o nono fala, todo mundo, né? E aí, exatamente. e aí meu pai era professor de cursinho, meu pai colocou muita gente na medicina da USP, meu pai era professor de física no cursinho, né, no Objetivo, aqui em São Paulo. E aí te convive com o conhecimento, minha mãe também professora de línguas, né, português e francês. Então esse meio de ensino que eu cresci, isso de certa forma me estimulava a querer fazer uma boa escola, querer aprender coisas, né? E então eu fiz a medicina e depois eu fiz a psiquiatria, né? Então eu sou psiquiatra de formação. Depois da psiquiatria eu fui fazer oftalmologia. Então a pessoa fala, nossa, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. E aí eu faço uma brincadeira para a turma entender, que é o seguinte, o psiquiatra, ele vê para dentro, né? E o oftalmologista vê para fora. Então a brincadeira é assim, eu trabalho com a visão de mundo das pessoas. A minha ideia é que a pessoa veja o mundo de uma maneira melhor, tanto internamente quanto externamente, né? Então é por aí que começou a carreira. E aí, em algum momento, eu queria fazer a pós-graduação e tinha um amigo um pouco mais velho do que eu, e eu falei, pô, você não me orienta, né? Ele fez a USP também, a medicina na USP, e trabalhava comigo como oftalmo lá na Escola Paulista de Medicina. Eu falei, pô, você não quer me orientar, né? Numa pós? Ele falou, olha, Marcos, tem um lugar para você fazer a sua pós que eu acho que é o lugar perfeito para você. Então, o Instituto de Neurociências da Universidade de São Paulo
A professora titular de neurociências, ela é no Instituto de Psicologia da USP, só que é laboratório da visão. Então era na psicologia mexendo com visão. Ele falou, pô, um oftalmologista psiquiatra é o cara que Perfeito. certo para estudar nesse departamento. E aí fui lá com a professora Dora Ventura, ela foi titular, hoje já aposentou, como professora titular de neurociências da USP, né? Não tem ainda o Instituto de Neurociência, o prédio, mas parece que já tem o terreno, desde a minha época já tinha o tal do terreno, mas sabe como é a universidade pública, às vezes demora para fazer as coisas. Enfim, acabei estudando isso e lá na neurociência, eu acabei entrando em contato com os autores interessantes desse negócio, né? O Steven Pinker, que é um cara que você já deve ter me visto citar bastante, ele é o professor titular de neurociências do MIT, né? Da Harvard. E aí comecei a estudar o cara, e ele é muito interessante. Ele fala de um negócio chamado psicologia evolutiva, ou evolucionista, que você estuda os comportamentos das pessoas, olhando pela lógica darwinista, a lógica de adaptação daquele comportamento ao meio, né? E eu me apaixonei por esse tema. Então, muitas das coisas que eu falo e que eu levo para todo mundo é baseado nesse princípio de que o nosso cérebro ele não vem limpo, como muita gente achava, né? A tal da tábula rasa, quer dizer, vinha uma coisa vazia, que o cérebro tinha que ser escrito. Ele não é verdade, vem com uma série de subrotinas prontas para adaptação, para várias coisas, vários momentos da vida, e que a gente passou já na antiguidade, desde a formação da nossa espécie, né? Nossa espécie tem 300 mil anos no planeta. A primeira fêmea Homo sapiens tem já 300 mil anos. E nós nos adaptamos e tem esses comportamentos todos que o nosso cérebro é capaz de fazer instintivamente. Tá? E aí o que acontece? É modulado, tudo isso é modulado pelo meio que você está e pelas pessoas com quem você convive. Né? Uma coisa interessante também de lembrar, nós estamos aqui falando, né? A nossa espécie fala somente há 50, 70 mil anos. Então nós E para fofocar, né, doutor Marcos? Aê! Fez a lição de casa. O ser humano é um primata que faz trocas, né? Esquecendo hoje, a turma pensa muito no tempo atual, mas a gente tem que lembrar que a espécie é antiga mesmo. Então imagina lá, se a gente pegar um primo próximo, pegar um chimpanzé, ele faz uma troca, por exemplo, de uma banana por um coco com o outro chimpanzé. Então, quando é do mesmo grupo e é aparentado geneticamente, essa troca ela ocorre com uma certa facilidade. Se não tem essa proximidade, por exemplo, um agregado novo ao bando, ele demora às vezes um mês para ficar observando aquele outro chimpanzé, o que ele faz, o que ele não faz, para ver se ele vai trocar. Né? Nós, como primatas, fazemos troca o tempo inteiro. Hoje, então, facilmente você abre o seu celular, aperta um botão de um aplicativo qualquer, pede lá um monte de coisas, paga com cartão virtual, lá, sei lá como, e vem uma pessoa na sua casa e te entrega algo, ou te transporta para algum lugar, uma pessoa que você nunca viu. Então, por que a gente conseguiu fazer essa troca com tão mais facilidade, mesmo com um super estranho que você nunca viu? Porque a gente inventou a tal da fofoca. Olha que legal. Se eu conseguisse contar para você, Gustavo, sobre uma terceira pessoa, se ela era confiável ou não para você trocar, era muito mais fácil para você já saber uma informação de mim. Então, a brincadeira é essa. Toda vez que você dá uma informação para um conhecido seu, de um terceiro que só você conhece, a gente fala que isso é uma fofoca. Você está falando de alguém. Né? Hoje em dia a gente usa, claro, a fofoca como uma coisa pejorativa, mas ela é muito útil, né? Então eu vou lá, entro como é que outro dia eu acordei domingo de manhã aqui, eu acordo super cedo, que eu durmo cedo, você sabe disso também. Então eu acordei e falei, e agora, né? Precisava ir no supermercado.
Ah, vamos testar esse negócio de entrega em casa, né? Então entrei lá, qual é o supermercado que está com a melhor entrega, como é que tá, né? Tem lá, eles ranqueiam, aí já começa. A fofoca é enorme, né? Faz ranking, esse é o melhor, esse é o segundo, esse é o terceiro. E isso é fofocar, né? Mas aí achei lá qual era o que eles gostavam mais, né, o consenso. Cliquei, bom, o aplicativo que faz entrega para esse cara, é esse aqui, tá? Cliquei no aplicativo, fiz a listinha do que eu precisava, em 2 horas estava tudo na minha casa. Então, a fofoca, a linguagem, permite que a gente tenha essa troca com desconhecidos que é brilhante. Tá? Isso ninguém precisou aprender. Né? A gente modifica a maneira que os nossos antepassados faziam, mas não tem nenhuma novidade aí. Né? Interessante. Dr. Marcos, o Steven Pinker, eu conheci Como a Mente Funciona, o livro, que eu acho maravilhoso, já li ele 2 vezes, através de um vídeo seu. Uhum. E Darwin eu já tinha lido, acho fenomenal, sou grande fã da evolução darwinista. E o Steven Pinker ele trabalha justamente com essa parte da psicologia evolutiva ou evolucionista, né? E eu acho maravilhoso, né? É um livro assim que o senhor você já comentou numa live, e eu recomendo, porque é muito bom. Apesar de ser um livro grande, é um livro muito prazeroso de ler. Uhum. E, doutor, você trabalha com terapia de reposição hormonal, com toda a parte de alimentação, né? Não é só... como que eu posso dizer? Não seria somente a parte medicamentosa, mas tem todo o envolvimento integral do ser, né? Isso. E um dos motivos de eu convidar você para essa live foi para desvendar alguns mitos, porque ainda, apesar de tanta informação, e talvez esse seja o grande motivo, né, muita informação distorcida, as pessoas ainda tendem a falar muito daquilo que não entende ou buscar informações não muito confiáveis, né? Então, um dos temas que eu gostaria que você falasse com mais propriedade é sobre a terapia de reposição hormonal, sobre a testosterona, né? Uhum. Que durante anos, eu acho que ainda até hoje, ela ainda é vista como uma vilã por algumas pessoas, né? E isso é uma informação muito distorcida. Eu acho que você pode falar isso com mais propriedade, né? E não só naqueles pacientes que apresentam o hipogonadismo, mas a testosterona tem outras várias funções, né, doutor? Eu gostaria que você falasse mais a respeito disso. Então, excelente. Esse é um tema bastante gostoso. Eu tenho estudado isso já há quase uma década. Era uma coisa que eu também tinha preconceito, também saí da faculdade achando que hormônio mata. Né? Hormônio engorda, hormônio mata. Mas eu achava bem esquisito, né? Puxa vida, mas se a gente precisa dos hormônios para a transformação e formação celular, por que mata? Por que engorda? Como é que é isso aí? Então eu fui estudar, quase 10 anos estudando. E é brilhante esse assunto. Então, eu gosto de partir de uma premissa, que algumas premissas que eu parto para que a turma entenda um pouco mais facilmente. Como é que é feita a construção de uma célula? Eu sempre comparo com a construção de uma casa. Tá? Para você construir uma casa, você precisa do material de construção, você precisa do pedreiro, você precisa do arquiteto e do engenheiro. Essas 4 figuras importantes. Tá? Então o engenheiro vai determinar como que as coisas têm que ser colocadas para que não desmorone. Né? Aí o pedreiro vai seguindo aquela orientação da estrutura do engenheiro, pega o material de construção e põe no lugar. Certo? Agora, a casa de engenheiro, normalmente, é uma casa meio sem graça. Meio quadradinha, ela funciona, não cai, tá tudo lá. Mas ela não tem aquela graça quando você chama um arquiteto e ele tem um olhar um pouco mais artístico, então ele dá uma girada no concreto, ele põe uma parede mais para cá, uma coisa um pouco... E aí você fala, nossa, mas que casa gostosa de estar. Tá? Então eu uso essas 4 figuras para descrever o que eu faço. A natureza nos dá o engenheiro, nos dá o pedreiro e o material de construção a vida inteira. Tá? O engenheiro é o cérebro, vamos chamar assim, é o sistema nervoso.
o material de construção é a comida que a gente come. O pedreiro é o movimento que a gente faz. Tá? Então, onde que entra o arquiteto? Em algum momento, a gente tem arquiteto funcionando dentro de nós. Quando é esse momento? O momento do arquiteto, ele vai de quando a gente nasce até mais ou menos uns 25 anos de idade. O arquiteto está lá o tempo inteiro. Só que o arquiteto começa a falhar a partir dos 26 anos e vai falhando, até que ele desaparece em algum momento. Tá? Então a gente continua vivo, mas perde um pouco a graça. Tá? Um pouquinho de uma figura para a turma entender. Quem que é o arquiteto dentro de nós? São substâncias químicas que levam informação de ativação de genes, de como construir células de boa qualidade, células com melhor funcionalidade, células com vigor. Tá? Essas substâncias químicas que levam informação, em grego se fala hormona. Então, hormônio nada mais é do que uma informação em forma química. Tá? Então, com esse conceito em mente, fica mais fácil você entender o que é uma terapia hormonal. Um outro conceito, uma base que a turma tem que entender. Nós temos uma longevidade programada. O que é isso? Nos mamíferos existe uma regra de longevidade chamada regra do tamanho. Tá bom? Então, quanto maior o mamífero, mais tempo ele dura. Então, você tem ratinho branco, dura 3 anos. Elefante asiático dura 50. E baleia branca, aquelas azuis enormes, duram 90, 100 anos. Então, os mamíferos obedecem essa regra. Nós somos mamíferos, mas a gente vive 100. Opa, peraí. Para pensar. Expectativa de vida do ser humano, quando apareceu, 200 mil anos atrás, quanto era? 33 anos de idade. Exatamente. Sabia que você ia saber. E até quando foi esse número? A turma não se toca. Esse número foi até 1910. A gente envelhece há 100 anos, Gustavo. Só um ou outro da história que sobrevivia porque era mais protegido, né? Que é a segunda teoria de longevidade, a teoria de proteção. Então você protege o indivíduo, ele dura. Né? O que a gente aprendeu a fazer depois da Primeira e da Segunda Guerra Mundiais? A gente aprendeu a proteger as pessoas. Então a gente atingiu 50 anos de expectativa em 1950, 72 anos no ano 2000, e hoje, agora nós estamos com 74, mais ou menos, na média. Né? Então nós conseguimos duplicar a expectativa de vida. Então a sensação de nós, que nascemos no século 20 e 21, é que não, o ser humano dura 100 anos. Mentira. O ser humano dura 33, pessoal. E o que acontece? Quem é que sai de cena? Saem de cena substâncias químicas que levam informação de saúde, que são os tais hormônios. Tá? Então, a partir dos 20 anos, você começa a perder o DHEA, dehidroepiandrosterona, lá, não precisa decorar isso. E aí, a partir dos 26 anos, as mulheres começam a perder testosterona. Nós, homens, dos 30 para frente, também já temos essa perda. Você falou em testosterona, e realmente testosterona, e a gente chama de hormônio, mas hoje, para quem está estudando, a testosterona é um grande pré-hormônio. Olha que interessante o raciocínio. Porque os hormônios são assim, pessoal, todos os hormônios de alta potência, eles são formados a partir de um negócio chamado colesterol. Tá? Então, quando a gente fala hormônio esteroide ou anabolizante esteroide, esse éster vem da palavra colesterol. Tá? Então, colesterol aí transforma em pregnenolona, aí transforma em cortisol, transforma em DHEA, e aí vai andando no corpo essa molécula e vai sendo transformada, até que em algum momento existe a criação da testosterona. A testosterona tem efeito de hormônio e de pré-hormônio também. A testosterona é pré-hormônio de quem? Do estradiol, que é o hormônio feminino. Então, homem e mulher tem testosterona e tem estradiol, tá, pessoal? Não tem essa, o hormônio de homem, o hormônio de mulher. Não.
Nós somos o mesmo bicho. Todo mundo tem os mesmos hormônios. O que que muda? Quantidade. Quantidade de hormônio que muda. Então, testo é pré-hormônio de estradiol feminino e de dihidrotestosterona, que é o super masculino. Tá? Então, é mais ou menos assim que funciona. Agora, todo mundo achava que testosterona era bom para transar, né? Você fala em testosterona, você fala, pega lá um tio mais velho, um paciente mais velho. Ah, tio, você precisa repor. Não, minha testosterona tá boa. Quer dizer, dizendo eu sou machão, não preciso dessa merda. Mentira, né? Mentira. Tá precisando por um monte de coisas. Os hormônios atuam no corpo inteiro. Então, cérebro, coração, musculatura e metabolismo. Essa é a parte brilhante. Para mim, a parte brilhante é cérebro e metabolismo. Tá? A sexualidade vem também, claro, melhora. Mas, e a parte física, o corpo melhora também. Mas eu acho que isso aí é um prêmio que vem junto com a parte metabólica, a parte cerebral. Então, você pega na natureza os bichos com mais testosterona, normalmente são os bichos líderes. São os bichos que decidem o que é que o bando, o grupo vai fazer. Tá? São mais fortes, eles são mais espertos, tanto macho quanto fêmea. A gente brinca, são os alfas, né? O macho alfa, a fêmea alfa, que são aqueles que ajudam o bando a sobreviver. Então, além de liderar, lidera para o alimento, lidera para a proteção, né? Então, a testosterona se fala muito sobre agressividade. Então, o homem com mais testosterona, a mulher com mais... são mais agressivos. Não é verdade. Não é verdade. A testosterona é um hormônio que acalma. Muito interessante. Você pega trabalhos contra a depressão. Compara a testosterona com antidepressivo. Testosterona ganha sempre. Trabalhos para ansiedade. Você pega ansiolítico versus testosterona. Testosterona vai ganhar sempre. Tá? Muito interessante, então, entender essa parte cerebral. Metabolismo, pessoal. Por que eu falo muito de metabolismo? Uma coisa importante de entender é quando a gente está... Qual é o objetivo das coisas que eu faço com terapia hormonal? É que as pessoas vivam melhor e por mais tempo. O objetivo é mais tempo e mais forte. Mas como é que faz isso, então? Tem que entender os centenários. Trabalho feito com centenários. Por que centenário é centenário, né? Então foram fazer um trabalho bastante interessante. Itália, Alemanha, Japão e Israel. São países que têm milhares de centenários. Aí os caras foram estudar o que é que esses caras têm igual, porque de diferente eles têm tudo. Mora em lugar diferente, come coisa diferente, faz exercício diferente, tudo diferente. Como é que esses caras são centenários? Duas substâncias em baixa quantidade determinaram a longevidade deles. Insulina em baixa quantidade, que é um hormônio, para quem não sabe, e o IGF em baixa quantidade, que é outro hormônio. E esse IGF, GF é fator de crescimento em inglês, e o I é da palavra insulina. Então olha que bacana, a insulina, que é esse hormônio fantástico que faz com que a gente energize as células quando a gente come carboidrato, ele, em baixa quantidade, permite que a gente passe dos 100 anos. Muito bom. Olha só. Aí a gente vive pra caramba. Em vez de morrer com 33, a gente morre com 100, né? Aí, o que acontece? Se eu não estou mais produzindo hormônio direito, por exemplo, testosterona piora na mulher a partir dos 26, na gente também, mas é mais fácil de ver aos 30, porque a gente tem muita quantidade. Algum lugar tem que produzir esse hormônio. O organismo se adaptou ao longo do tempo e aí produz o que a gônada não dá conta, a gente produz na gordura periférica. Então é só as meninas e os meninos que estão assistindo que que tiveram 20, tiveram 25, 30. Quando que a cinturinha era menor? Com 20 ou com 30? Com 20. E aí fala, não, mas eu não como tanto. Exatamente. O que aconteceu? Sua testosterona caiu, o seu corpo precisa dela para viver. Então, o seu corpo fez o quê? Resistência periférica à insulina, sua insulina subiu e a insulina produz gordura, pessoal.
Por isso que a gente engorda com carboidrato, não engorda com ovo. Engorda com carboidrato, que faz aumentar a insulina, produz gordura. A gordura periférica pega aquele pouquinho de hormônio que sobrou, transforma em hormônio, em mais hormônio. Então, por um lado, a insulina é legal, que mantém a gente vivo, mais gordinho, mas mantém vivo por menos tempo. A hora que você devolve a testosterona, não precisa mais daquela gordurinha que produz dihidrotestosterona e estradiol, aquela gordurinha desaparece. E você tem, então, você fica mais forte, mais magro e com uma chance maior de passar de 100 anos. Ótimo. Realmente, né, doutor Marcos, vários estudos mostram redução da circunferência abdominal, né, melhora libido, melhora a saúde cardiovascular, a própria questão de mais atividade, da pessoa ser mais proativa, né, de ter menos ansiedade, de ter menos quadros aí depressivos, claro, dependendo da pessoa, dependendo do acompanhamento, da dosagem, né? Mas a testosterona realmente, ela tem uma literatura vasta, o senhor tem uma grande experiência com isso, né? Demonstrando os benefícios quando aplicada de forma corretamente, né? Exato. E sempre tem mitos, né? As pessoas têm medo aí, alguém que não tem nenhum histórico de ter câncer, que nunca teve nada e acha que vai ter câncer de próstata porque faz uso de testosterona, né? Então, esses mitos precisam ser acabados, né? Porque a literatura já demonstrou que isso não é verdade, né, doutor? Muito interessante isso aí que você está falando. Tem um trabalho, todo esse conhecimento de testosterona e câncer é baseado num trabalho de 1940. Em 1930, na década de 30, eles descobriram os hormônios sexuais e aí começaram a testar, né? Então, em 1940, tem um trabalho que N igual a 3. Tem 3 pacientes, Gustavo. Imagina hoje um trabalho com 3 pacientes. N igual a 3. Bom, um tinha câncer, tomou testosterona e morreu. O outro estava, sei lá o quê, artéria, um monte de artéria entupida, tomou testosterona e morreu. Os caras falaram, pô, esse negócio mata. E acabou. Essa é a evidência principal de câncer e hormônio. Qualquer menino e qualquer menina de 15 a 20 anos tem um monte de hormônio e não tem câncer. Quem tem câncer é o velho, né? Claro. Aí, hoje, claro, já foi muito mais estudado, os trabalhos estão aí. O problema é assim, existe uma propaganda contra muito grande. Voltando até um pouquinho no começo da conversa, o nosso cérebro, não é um cérebro técnico. O seu Gustavo Sabioni, o meu Marcos Lago. Por quê? Porque nós gostamos de estudar e ver a parte técnica da vida. Né? Você vê tuas lâminas, você vê teus cânceres lá. Porra, aquilo, você fica maravilhado com aquele troço. Pô, quantas pessoas tinha na tua turma? Ou quantas pessoas tem na tua cidade que faz o que você faz? Porra, 2, 3? Ninguém quer saber disso. Os caras querem saber de assistir o futebol, o cara quer ver a novela, quer ver o BBB. Entendeu? Ninguém está muito aí de saber, nossa, por que a célula é desse jeito? Como é que eu diferencio o grau de câncer do tipo 1, do tipo 2? Não tem. Isso é pouquíssima gente. Né? E também nos médicos e biomédicos como nós. É a mesma coisa. A maioria foi treinada num ofício de trabalho, mas a maioria não tem o pensamento de investigação científica. Ele vai lá e repete. Como eu falei, nós somos repetidores de conteúdo. Né? E se você tiver inteligência, você repete conteúdo de uma maneira melhor. Agora, se você tiver muita inteligência, você começa a duvidar. Eu acho que esse é o papel do cientista de verdade. Duvidar. Como você duvida, como eu duvido. A gente vai lá e duvida. Porra, peraí, esse troço aqui está um pouco esquisito. Então aí você vai procurar uma opinião diferente. Você escapa do dogma central, da ladainha, o ser humano é um bicho extremamente religioso, para o bem e para o mal. Eu acho que a gente tem que ter a religiosidade para a nossa ligação com a gente mesmo, com o universo, com coisas maiores do que nós, mas não podemos deixar que o pensamento religioso nos deixe travados. Só o que vale, só o que está naquela Bíblia lá. Peraí, aquela Bíblia ali do lado também é boa.
Né? Lógico. Mas e Lógico. aí pouca gente consegue dar esse passo ao lado e estudar. Né? Perfeito. E aí, hoje, já se sabe um monte, testosterona não dá câncer em ninguém. O que, que ela faz? Ela alimenta um câncer que existe. Isso é importante entender. Então, reposição de testosterona em homens, o perigo é o câncer de próstata. Se o cara tem câncer, você dá testosterona, o câncer pode piorar. Na mulher é o câncer de mama, mas aí é estradiol. Tá? É que você dá testosterona para a mulher, pode virar estradiol. Pode virar. Então aí precisa tomar cuidado com o estradiol na mulher e com a testosterona na gente. Tá? Agora, Perfeito, doutor. tem tem mais coisa. Hoje em dia, os oncologistas, quer dizer, cara que lida com o câncer, esse cara, às vezes, vai dar a testosterona para o paciente com câncer, mas para quê? Para que fortaleça o corpo inteiro para o cara aguentar o tratamento do câncer. Olha que bacana que está o negócio. Excelente. Eu não faço isso, aí eu deixo para o oncologista fazer, que é mais delicado. Na mulher, a mesma coisa. Câncer de mama. O cara vai dar o estradiol para que a saúde dela melhore, a ponto dela aguentar mais quimioterapia, radioterapia, cirurgia, escambau. Entendeu? E muito importante essa informação, é muito esclarecedora, né? Eu acho que as pessoas agora, quem está ouvindo nossa live, quem vai assistir depois, com certeza aí vai ter uma visão diferente sobre a testosterona e sobre o seu uso, né? Outro assunto que, na verdade, não é novo, né? Mas agora tem se falado muito, é sobre a vitamina D, que não é uma vitamina, né? Também é um hormônio, né? Isso. E eu estava vendo, você falou de um estudo muito legal dos pacientes que tinha vitamina D por volta de 80, tiveram uma melhor evolução, né, na questão do Covid. Então, assim, eu gostaria que você falasse sobre a vitamina D, né, o hormônio, a importância e a relevância que ela tem, não só para a questão do Covid, mas num contexto geral. Claro. Olha que bacana que é esse negócio. Eu estava falando para a turma, então, que a partir do colesterol vai construindo uma série de hormônios dentro do nosso corpo, a testosterona sendo o maior deles, né? Agora, quando o colesterol vai para baixo da pele e a pele recebe uma radiação chamada ultravioleta, a gente faz a provitamina D, pessoal, que vai passar no rim e no fígado. Então, com 3 passagens, pele, rim e fígado, ela vira vitamina D3. Por isso que ela chama D3. Ela tem modificação na pele, no rim e no fígado. E aí, a molécula é quase a testosterona. É quase o DHA, é quase o cortisol. É todo mundo muito parecido, quimicamente falando. E a vitamina D, ela tem receptores no corpo inteiro. Uma coisa muito legal. A coisa principal que eu vejo de vitamina D, que é isso que você está falando, sistema imunológico. Agora, olha uma outra coisa que interessante. O sistema imunológico é o mesmo sistema de defesa, que a gente chama de defesa imunológica, ou sistema de inflamação. Você vê nas suas lâminas lá, tecido inflamatório. O que é? Esse tecido é o tecido de defesa. Agora, você sabia que metade dos pacientes deprimidos que tomam antidepressivo só vão responder ao antidepressivo se estiverem tomando vitamina D? Metade. Importantíssimo. Metade. Então, vitamina D, cérebro, coração, musculatura, ossos, metabolismo. Mesma coisa. Sempre os hormônios vão atuar em todos esses lugares. Não é um lugar só. Entendeu? Tem sempre uma ação em todos os lugares. Agora, quando começou a morrer aquele monte de gente na Itália no ano passado, os italianos, loucos, ninguém conhecia a doença, o que acontece, como é que é isso? E eles começaram a observar esse negócio da vitamina D que você está falando. E aí eles viram, até outro dia o que eu publiquei foi uma tabelinha que os caras conseguiram perceber. A dosagem sanguínea da vitamina D, os pacientes que tinham até 34 de dosagem sanguínea podiam morrer de Covid. De 35 para cima, não se observou nenhuma morte por Covid. Tá? E acima de 70, 80, não se observou a doença.
mesmo no indivíduo positivo. Então, de 35 a 80, você tem a doença que vai ficando cada vez mais fraca. Isso avaliando somente a vitamina D, hein, pessoal? Claro que Covid é complicado, tem um monte de coisa, é só falando de vitamina D. Então, o que se observou é que acima de 80, o cara pode até carregar o vírus, mas ele não desenvolve a doença. Isso é fundamental. Agora, uma chavinha aqui que eu tenho que girar na cabeça de vocês. Quando a gente fala vitamina, a gente está falando de comida. Opa, vitamina é comida. Vitamina é uma substância imprescindível para o funcionamento do corpo, mas tem que vir de fora, ela é produzida fora. Então, vitamina D, quando foi descoberta, foi na época das outras vitaminas também, descobriram a A, descobriram a B, descobriram a C, e aí descobriram a D e acharam que era a mesma coisa, que tinha que comer vitamina D para ficar com vitamina D boa. Tá? Depois de algum tempo se descobriu que não, que a gente produzia no corpo a partir do sol. Então, neste momento, já tinha que ser trocado o nome para hormônio D. Tinha que ter sido trocado, porque essa confusão na cabeça das pessoas é gigante e ninguém consegue entender, e médico não consegue entender, né? Aí, o pessoal agora a Andrea está perguntando, e a hipervitaminose? Hipervitaminose só existe de comida. A hipervitaminose D, que não vai dar calcificação, vai dar não sei o que lá. Por quê? Porque as pessoas que tomam vitamina D, que o médico D, ortopedista ou clínico, estão tomando cálcio junto. Cálcio é comida, pô. Cálcio não se compra na farmácia. Você não compra alface na farmácia. Por que você vai comprar cálcio na farmácia? Que tem na comida? Então aí eu fico louco com esse troço. Se você der vitamina D com cálcio, aí você tem calcificação de um puta monte de coisa. Se você der só vitamina D, o nosso corpo está acostumado com hormônio. Ué, não tem essa. Ele sabe lidar. Quer dizer, se você tomar sol, a pessoa vai para Santos, fica lá 30 dias tomando sol, vai ter hipervitaminose D? Lógico que não, pessoal. Lógico que não. O corpo se arruma. O que não pode é combinar com o cálcio. Porque comida não tinha que ser farmácia. Comida tinha que ser vinda da natureza. Então a gente começa a confundir os termos, confundir os conceitos, e aí fica todo mundo com medo desse troço, né? Então a minha vitamina D, ela já há 7 anos, ela é acima de 80, tá? Então o que aconteceu? Entrei em contato com várias pessoas contaminadas, até falei no vídeo outro dia, minha filha mais nova se contaminou, ficou comigo. Né? Porque não podia ficar perto de mais ninguém, para não contaminar ninguém. Ficamos juntos uma semana, nenhum dos dois teve nada. A dela é 70, que eu também faço reposição na pequena, e a minha, na última medida, estava 100. Não tenho nenhum aumento de calcificação, não tem nada, nenhuma doença, nada. Então, um pouquinho de história aí que a turma gosta de falar. Só que assim, como não é remédio e não é vitamina, como é hormônio, tem que lembrar que o efeito é lento. Então, nós estamos com 1 ano e 2 meses de pandemia. Se todo mundo tivesse começado a tomar vitamina D quando os italianos falaram, que já faz 1 ano, a gente já teria o sistema imunológico criado, as células de defesa criadas a partir do estímulo de vitamina D, e hoje a gente teria um sistema imunológico de melhor qualidade, para nos proteger um pouco mais, não só de Covid, mas de qualquer inflamação. Né? Eu sou asmático, por exemplo. Eu sou um asmático que não usa bombinha já há 7 anos. Usava todo dia. A vitamina D parou essa alergia que eu tenho, que é a asma. Né? Então, só que demora 1 ano para fazer efeito. Tá bom? Perfeito. As pessoas ainda tendem, né, doutor, a querer imediatismo, né? Achar que mudar o estilo de vida, fazer atividade física e mudar a alimentação, em 1 semana eles vão obter o corpo perfeito, a saúde perfeita, né? E não entende que leva tempo, né? Que tudo é um processo, é o dia a dia, né?
E tem que mudar, não é só alimentação, mas mudar totalmente o estilo de vida, né? Dormir cedo, acordar cedo, né? Isso, Enfim, fazer atividade física é todo um complemento, né? isso. Perfeito. Doutor, agora entrando na parte da neurociência, entrando na parte também da psiquiatria, claro, né? O que você acha do egoísmo que a pandemia, na minha opinião, pelo menos o que eu vejo, minha leitura sobre isso, tem mostrado, né? Porque desde o início da pandemia, pessoas resolveram entrar em mercados, estocar comida, às vezes chegava uma caixa de álcool em gel para ser distribuída, tinha gente que queria comprar a caixa inteira e não deixar para ninguém. Então, nós ainda somos muito primitivos, claro, carregamos ainda o medo da morte, carregamos o medo de perder nossos familiares, né? O egoísmo faz parte do ser humano, acho que sempre vai fazer, né? Uhum. Mas qual a explicação, no meio de uma pandemia, e de nós deixarmos, às vezes, o pensamento coletivo um pouco de lado? Vamos lá. Excelente essa sua colocação. Isso é uma preocupação que eu tenho enorme e é muito difícil você fazer essa modificação de comportamento, tá? Se libertar do egoísmo, que é uma coisa que é dita por todas as religiões, né? Se você for olhar um pouquinho as filosofias, as religiões, todas pregam que você deixe o egoísmo de lado. E por que elas pregam isso? Porque justamente é o que a gente é. Nós somos na origem egoístas. O que quer dizer egoísta? Ego quer dizer eu em grego. E ista quer dizer exagero, tá? Que igual ismo. Então, nós temos um corpo que quando nasce, se não for levado a nós tudo, nós perecemos. Nós não somos bichos como os outros, que o sistema nervoso nasce quase pronto. Então o cavalinho nasce lá da égua, dá duas tremidinhas, levanta e vai mamar sozinho. Né? Nós, como nosso sistema nervoso, nosso cérebro é muito grande, não passa no canal de parto se a gente estiver maduro. Então a gente tem que nascer prematuro, a gente tem que nascer pequenininho, muito frágil. Só que a gente tem um cérebro voraz por informação. Nós somos o cérebro que inventa telefone, inventa live, inventa essas coisas aqui, microscópio que você usa lá. Então, nós somos esse cérebro brilhante, só que ele nasce pequenininho, e aí ele é treinável. O nosso cérebro tem um pedaço aqui na frente, chamado lobo frontal, que ele demora 25 anos para ser treinado, para ficar pronto. Fantástico. Então é lento, nós somos bichos lentos. E tudo tem que vir a nós desde o primeiro dia. Então nós somos treinados no egoísmo, treinados na nossa necessidade. Nós temos que ser atendidos o tempo inteiro. Dito isso, nós temos um instinto principal, chama-se sobrevivência. O instinto de sobrevivência faz com que a gente deixe qualquer outra coisa de lado. Nada importa, a não ser a sobrevivência. E a sobrevivência tem um subitem, que assim, a sobrevivência do meu corpo é o item 1, mas a sobrevivência do meu descendente, que é um pedaço de mim, é o item 2. Tá? Por isso que a gente transa, né? Por isso que a gente vai lá e faz família. Que a gente tem a sobrevivência da espécie, de nós mesmos em outro bichinho. Legal. Quando existe um perigo no meio, primeira coisa que você liga é a sobrevivência do seu corpo. Nem do seu filho, é primeiro do seu. Tá? A gente já ouviu falar de mães, por exemplo, que matam os bebezinhos, porque elas... E aí todo mundo fica achando que é crime, que ela é uma maldosa. Não. O instinto dela disse para ela que ela não conseguiria cuidar daquele bebê, ela mata o bebê. Isso na natureza é super comum. Tá? A gente vê Yanomami, que é um ser humano como nós, só que sem o treinamento cultural, eles fazem isso. Se a mãe acha que não vai dar conta, ela enterra o bebê e acabou. E ela vai ter outro. Mas ela tem que sobreviver. Então, partindo desse princípio de sobrevivência do nós, acontece esse tipo de coisa na civilização. Então tá lá, olha, vírus mortal, todos vamos morrer, tem que ficar em casa. O cara vai
atrás do recurso para ele sobreviver. E o outro que se dane, meu amigo. E não é que ele faz por maldade, faz por egoísmo. É que a gente chama egoísmo de maldade, né? Mas é assim, é o funcionamento biológico. É virado para si. É a sobrevivência. Então nada mais importa. Porque uma coisa legal, só se você me permite um pequeno aparte Claro. desse assunto, nós não temos no cérebro um centro para moralidade. A moralidade apareceu mais ou menos junto com a nossa fala, quando a gente começa a determinar qual cara confiável, qual não é. E aí, no nosso cérebro, o centro de moralidade não existe, darwinianamente. Então ele foi parar no centro do nojo. Tá? Mas o nosso cérebro não tem centro moral, Gustavo, de natureza. Então, quando eu vou morrer, eu tenho que me salvar, tanto faz quem está do lado. A moral desaparece com muita facilidade. Perfeito, eu concordo, né? A questão pode parecer fria para algumas pessoas, mas a explicação darwinista sobre isso, né? Sobre querer salvar a si mesmo é perfeitamente entendível, né? Isso. As pessoas acabam julgando, acabam levando, como você falou, para algo moral, como se fosse algo que realmente existisse em nós intrinsecamente, né? E não é. Não Né? é. A moralidade realmente ela é adquirida aí, advinda de várias culturas, de várias tradições, de cunho religioso, mas ela não é algo biológico em nós, né, doutor? É só pegar uma criancinha de 2 anos. Sim. Ela, entendeu? É o desenho do Pica-Pau. Não sei se você chegou a assistir desenho do Pica-Pau. Que criança adora. É de uma crueldade gigantesca. Então, a criança de 2 anos é o ser humano mais cruel que existe. Tá? E nós temos uma janela entre 2 e 4 anos de idade para transformar aquele criminoso em potencial num ser sociabilizado. Não sei se você tem essa ideia aí da educação. Então, de 2 a 4 anos, você tem que colocar o cara, enquadrar ele na sociedade. Se você não conseguir, normalmente, são os caras que vão ser criminosos no futuro. Porque a moralidade não é fácil, não é uma coisa que a gente nasce com o instinto da moralidade. Né? E doutor, ainda nesse assunto, né, que eu acredito que faz parte, o medo da morte ele é instintivo, ele é cultural, né, eu acho que é inerente à condição humana, né, assim, pensarmos na nossa finitude, independente de ter uma crença religiosa ou não, né, alguns vão pensar que vão para algum lugar, outros vão pensar que acabou, então assim, mas acho que isso gera ansiedade em qualquer pessoa que realmente acorda, para e pensa que é finito, que um dia vai deixar de existir, seja pelo menos nesse mundo, ou seja em outro mundo, enfim, aí entra nas questões religiosas, né? E o medo da morte, quando ele é exacerbado, ele pode causar muitos danos às pessoas, né? Então, assim, síndrome do pânico, né? As pessoas deixam de produzir ou entram num estado de agonia, né? De uma sensação muito ruim de impotência. Né? E a pandemia tem mostrado muitas mortes, ou exacerbando isso cada vez mais. Eu acho que, eu pelo menos, acredito que nunca vivi, nunca vou novamente viver algo tão próximo, né? Ver tantas mortes de pessoas conhecidas e desconhecidas. Então isso acaba assustando, né? Porque uma coisa é saber que uma pessoa morreu, idosa, etc e tal, e do outro lado. Outra coisa é quando isso começa a se estreitar, se afunilar e está cada vez mais próximo e todo mundo bombardeado todos os dias com informações de que todo mundo vai morrer logo, o que você disse, um vírus mortal está solto por aí e se pegar, morreu. Né? Então muita gente ainda está nessa agonia, nessa ansiedade. O que você, como psiquiatra, como neurocientista, com a experiência que você tem em tratamento com os pacientes, com a experiência que você tem sobre o funcionamento cerebral, funcionamento biológico, qual dica você poderia dar para amenizar um pouco essa angústia, né, que as pessoas estão tendo diante de um fim, diante de uma doença grave, que não somente do Covid, mas falando do medo da morte em geral? O que a gente tem medo é do desconhecido.
É assustador você olhar para quando a gente é criança e a gente olhar, vai na hora de dormir e um pedacinho do armário ficou aberto. E aí você vai dormir, você olha lá dentro do armário completamente escuro e você sabe que tem um espaço, que tem uma escuridão lá dentro, mas você não sabe o que está na escuridão. Claro, se acender a luz não tem nada, tá só as roupas lá. Mas aquela sensação está dentro de nós, instinto, é um instinto. Quando você vê o escuro, quer dizer, o desconhecido é extremamente assustador. Porque esse é um reflexo de proteção. Se está escuro e eu tenho medo, eu não vou no escuro. Perfeito, né? Muito fácil isso. A gente não tem medo da morte. A gente tem medo de não saber o que é a morte. Porque senão a gente não fazia mais nada. Porque não saía de casa, ninguém. Sim. Nossa, não acende a luz, não liga não sei o quê, não toma isso, não come aquilo, pode morrer, tudo pode morrer. Então, é interessante olhar desse jeito. Talvez a gente não tenha medo da morte, a gente tenha medo de ter dor na hora da morte, de não saber o que vai acontecer, E aí, claro, tem as pessoas ultra apegadas à própria vida mesmo. Nossa, eu quero tanto continuar vivendo para sempre, mesmo que esteja atrapalhando os outros, demente, na cadeira de roda. Mas o cara quer ficar. Então, claro, tem esse tipo de gente também. Mas a maioria de nós, se a gente não der muita bola para os nossos médicos e biomédicos que nem nós, que querem sempre tratar a morte como uma coisa, né? Ah, tem que morrer no hospital. As pessoas têm que morrer em casa, ao lado da sua família. Como foi na história humana inteira, como qualquer bicho. Com o amor da família em volta, com a sua família em volta. E assim, aquele momento que aquela vida termina, porque ela termina. Não tem essa, eu vou ver se dá para ficar mais um pouquinho. Não tem essa, meu. A hora que for o teu dia, o teu dia acabou. Então eu nem acho que é medo de morte, é o medo de não saber. Nós vivemos um problemaço nessa pandemia, que é o não saber a verdade. Ah, será que cloroquina funciona? Será que ivermectina funciona? Será que não sei o que funciona? O corticoide, e eu não sei o que lá, e faz isso, trata precoce, não trata. Aí o médico faz uma coisa na televisão, fala uma coisa, mas na casa dele faz outra. Né? Então, aí a população que tinha que ser informada por nós, não é. Fica sem saber, dá um medo desgraçado. Ah, será que máscara protege? Será que álcool gel? Né? No começo, não, olha, pega quando encosta não sei aonde. Passava álcool gel e tudo quando era... Não, olha, agora não passa mais. Então tá bom, para de passar o álcool gel. Ninguém sabe. Né? Aí, número. A gente precisa de número. Não tem o que fazer. Tem que contar. Morto é fácil, porque caiu no chão, você conta. Morreu um, morreu outro. Aí o jornal fala o quê? Ah, tá morrendo um atrás do outro, caindo. Bom, tá bom, mas escuta, não tinha hospital de campanha aberto, e por que fechou? Ué, se fechou quer dizer que não precisava. Ah, mas agora tá precisando porque a UTI lotou. Bom, quando é que o UTI teve vaga no SUS? Alguém conta para mim. Quando que o UTI teve vaga no SUS? Ah, o UTI tá sem vaga. E quando que teve? Eu não me lembro dessa época. Ah, estamos aqui uma bela de uma UTI que custa milhões por dia, não tem nenhum paciente, uma beleza. Mentira! UTI é justamente o lugar onde está todo mundo, lá se ferrando, morrendo. Então tem muita desinformação. E aí fica o não saber. E aí você causa pânico, Gustavo. Então nós temos uma doença grave acompanhada de fazedores de pânico. De transmissores de pânico. Concordo, é o que você disse, né? Acorda hoje, fica em casa, amanhã pode sair de casa, acorda, passa álcool, depois não passa álcool, toma vacina, não toma vacina, toma hidroxicloroquina, não toma hidroxicloroquina. Essa dubiedade que está sempre sendo mostrada, inclusive por profissionais que as pessoas param para ouvir e acreditam nesses profissionais, né? Tem vários vídeos seus falando, né, que quando um cientista, um médico para e fala, quem não tem senso crítico, quem não tem uma leitura crítica, ele vai acreditar em qualquer coisa que uma pessoa diz,
porque ela é credenciada, porque ela tem um diploma, né? E isso muitas vezes, falando em QI, você sabe, você aprendi isso muito com você, ter a informação, ter um diploma não é o suficiente para realmente dizer o que está acontecendo de forma mais palpável, né? Isso. Eu achei o seu último vídeo, não foi o seu último, um dos seus últimos vídeos, falando sobre a fome, né? Que a fome mata muito mais do que o Covid, do que qualquer outra coisa. Eu achei fantástico, fenomenal, compartilhei com muitas pessoas, né? Então, eu acho que isso, precisamos lançar outro olhar sobre o que está acontecendo, né? É importante ter informação, mas é importante ter senso crítico, é importante saber o que fazer com essa informação. Tem dúvida? Pergunta para alguém que sabe, né? Não é porque o colega foi numa rede televisiva que ele tem muito mais conhecimento do que outra pessoa que talvez não está na mídia, né, doutor? Então, eu acho o seu canal, vou aqui estar falando, o que nós estamos fazendo essa noite, né? O canal do Dr. Marcos chama Cerebrando, não estou falando errado, chama Cerebrando a Vida. Quem puder, quem não puder, de qualquer forma, eu faço um apelo para vocês seguirem. Porque os vídeos que o Dr. Marcos posta é fenomenal. Todo dia eu assisto, eu entro, assisto vídeos que eu já assisti várias vezes. Na minha opinião, tá, Dr. Marcos? Sem puxar sardinha, porque não preciso disso, você também não, nós somos amigos, né? Você é um grande pensador contemporâneo. É uma pessoa que eu paro para ouvir, porque na minha opinião, você é um grande pensador, um grande filósofo, tá? Que influencia de forma positiva e nos faz pensar. E se tivermos que descer do muro para reconhecer a nossa falibilidade, reconhecer que somos realmente seres primatas, que precisamos aprender muito ainda, né? Então, isso que você faz no seu canal é maravilhoso. Eu tenho certeza que você ajuda muitas pessoas. Eu falando por mim, sou uma delas, e procuro divulgar sempre o seu trabalho, porque realmente ele tem a capacidade de falar numa linguagem simples, também, às vezes, técnica e científica, né? Então consegue informar todo mundo, desde o leigo até o PhD. Então eu acho isso muito importante. Fico emocionado com suas palavras, viu, menino? Que legal. Muito obrigado, porra. É um prazer. Eu acho que... Desculpa, pode falar. Não, a minha ideia é essa. Eu acho que a gente tem, quando a gente tem alguma coisa para falar, mesmo que não seja notas, como eu te falei, eu sou um repetidor de coisas, né? Talvez eu tenha uma boa memória só para juntar todo mundo e falar dos caras. Mas tanta gente brilhante deixou tanta coisa boa, e a gente tem que pôr e falar para as pessoas isso. É isso. É como você faz. Eu sei que você está começando aí no seu treinamento. Vai fazer também. Porque você já tem dentro de você, você já reconhece a importância de passar conhecimento e coisa boa para os outros. Você vai seguir o mesmo caminho. Doutor, muito obrigado. Novamente, eu queria agradecer pela sua disponibilidade. Eu sei que seu dia é muito corrido, sua agenda é lotada. Eu acredito que quem assistiu essa live, com certeza, teve muito aprendizado. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. O doutor Marcos sempre está à disposição. É sempre muito acessível. Entre no Instagram, entre na página dele, tá? Tem o telefone da clínica que ele atende, né, doutor? Quem quiser, enfim, tirar dúvidas, passar por consulta, o que quer que seja, o doutor Marcos tem todas as informações nas redes sociais dele. Novamente, muito obrigado por dispor do seu tempo, por passar para todos nós, né? Passar para todos nós informações riquíssimas que acredito que vai formatar o pensamento de muita gente para que amanhã possamos enxergar o mundo tal como ele é, mas de uma forma mais otimista, por assim dizer, né? Não tão pessimista e bola para frente, né, doutor? Acredito isso aí. Excelente mensagem, é isso mesmo. É isso mesmo. Obrigado. Gustavo. Muito obrigado, cara. Eu que agradeço. Para mim, vou deixar salva a live, depois o pessoal que não assistiu eu vou publicar, pode... eu vou querer publicar nos meus canais. Tá bom. Legal. Doutor, muito obrigado. Uma excelente noite, uma excelente semana para você. Obrigado para você também, querido. Um grande abraço. Tudo de bom. Até mais. Tchau, pessoal.